Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo no relatório do Fundo Imobiliário VGRI11. Sabe como é, né? Por trás de todo número, de toda estratégia, sempre tem uma história. E é essa história que a gente vai desvendar juntos hoje. E olha, o primeiro número que a gente vê já chama atenção, né? Um rendimento anualizado de quase 14%. Poxa, é impressionante, mas a pergunta que fica é: de onde está vindo esse retorno todo? Será que é sustentável? Bora cavar um pouco mais fundo para entender a história real por trás dessa rentabilidade. Bom, para a gente começar, vamos do básico, né? Afinal, o que é o VGRI11? Então, de um jeito bem direto, o VGR11 é um fundo que investe em imóveis de tijolo mesmo, prédios físicos e também em outros títulos ligados ao mercado imobiliário. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o sucesso dele depende basicamente da qualidade desses prédios, dos aluguéis que eles conseguem gerar e, claro, de quem está no comando, de uma boa gestão. Beleza, entendido o que é o fundo, mas e aí, como é que foi o desempenho dele em setembro de 2025? É isso que a gente vai ver agora, olhando para os números principais. Olha aí, em setembro, o fundo pagou 12 centavos por cota. Esse é o famoso dividendo mensal, né? A grana que cai direto na conta de quem é cotista. E aí, lembra daquele número lá do comecinho? Ele vem daqui. Se a gente pegar esses 12 centavos e projetar isso para um ano inteiro, a gente chega numa rentabilidade de 13,76%. E esse cálculo é feito em cima do valor patrimonial da cota, que é, vamos dizer assim, o valor justo dos ativos do fundo. Não dá para negar, é um percentual que enche os olhos. E claro, um rendimento desses acaba atraindo gente. O fundo fechou setembro com mais de 20 mil cotistas. Mas o mais legal de ver não é nem o número total, é o crescimento. Pensa só, em agosto era um pouco mais de 18.800, ou seja, o interesse no VGRI11 está crescendo e rápido. Ok, já falamos de números. Agora vamos para a parte, digamos, de tijolo e cimento. Vamos conhecer os imóveis. É como se a gente fizesse um tour virtual pelos ativos que, no fim do dia, geram a receita do fundo. Então, aqui está o mapa da mina. Os 6 imóveis do portfólio. A gente vê que tem uma mistura interessante, né? Tem prédio de altíssimo padrão, o que o mercado chama de classe AAA, como Cidade Jardim, e tem outros de classe B. Mas tem um número aí que acende um alerta. A vacância física total de 17%. É um número alto, e ele está assim por causa de um imóvel em especial. E aqui a gente vê essa história de dois lados da moeda, bem clara. De um lado a gente tem a estrela do time, o edifício Cidade Jardim. É um imóvel AAA, zero de vacância, tudo alugado e ainda por cima acabou de ganhar uma certificação super importante, a LEED Platinum. Do outro lado está o grande desafio, o edifício Buriti. A vacância lá está batendo quase 65%. É um espaço enorme e vazio e isso, claro, pesa muito na receita do fundo. Então, com esse cenário de, digamos, um herói e um vilão dentro do portfólio, a pergunta é: o que a gestão está fazendo a respeito? Vamos ver quais são as jogadas deles para administrar isso tudo e tentar criar mais valor. E a gestão faz questão de destacar uma conquista recente. Essa frase do relatório, falando da certificação LEED Platinum do Cidade Jardim, isso não é só para dizer que o prédio é verde, sabe? Isso agrega um valor real para o imóvel. Deixa ele mais atraente para inquilinos de primeira linha e, claro, para o mercado como um todo. Então a estratégia da gestão parece se apoiar em 3 pilares. Primeiro, resolver o pepino da vacância, o foco principal é lá no edifício Buriti. Segundo, não é só apagar incêndio, é também continuar melhorando o que já é bom. E terceiro, e aqui a história toda se conecta, eles estão avançando na venda da participação que tem no melhor ativo, o Cidade Jardim. Aí a gente pensa, ué, por que vender a joia da coroa? A resposta mais provável é para fazer caixa e se preparar para os desafios que vêm pela frente. E essa história de desafios que vem pela frente nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que todo cotista quer saber. O que isso tudo significa para os dividendos, para os retornos? Bom, a gente não precisa adivinhar. Vamos dar uma olhada no que o próprio fundo está projetando. Mas calma, antes de olhar para frente, a gente precisa entender uma peça-chave da estrutura do fundo hoje. Esse gráfico mostra que o fundo tem uma dívida importante. Para simplificar, para cada R$ 1 que o fundo tem em ativos, ele deve cerca de 65 centavos. Guardar esse número é fundamental para a gente entender o próximo slide. E pronto, aqui está o futuro desenhado pela própria gestão. Reparem que os dividendos devem continuar ali, estáveis, nos próximos meses. Mas olhem bem o que acontece lá em março de 2026. Uma queda bem forte. Por que isso?
né? Qual o motivo? A resposta está nessa expressão, obrigações por aquisições. O que é isso? De forma bem simples, são as parcelas da compra dos próprios imóveis do portfólio. E o relatório deixa claro. Tem um pagamento bem pesado dessas parcelas agendado para, adivinha quando? Exatamente em março de 2026. Isso vai exigir muito caixa do fundo e com menos caixa sobrando, sobra menos dinheiro para distribuir para os cotistas. A conta fecha. E tudo isso nos leva à questão central de toda essa análise. A gente tem um fundo que paga um dividendo bem atraente hoje, mas que, por outro lado, está alavancado, tem dívidas. Então a grande pergunta que fica no ar é, será que a estratégia da gestão, de alugar os espaços vazios e vender esse ao melhor imóvel vai dar certo? Eles vão conseguir gerar caixa suficiente para pagar essa conta grande que chega em 2026 sem derrubar demais os dividendos? Bom, essa é a grande aposta. E é exatamente isso que todo mundo no mercado vai ficar de olho nos próximos meses.